Boa tarde a todos. Essa é, então, a gravação da nossa primeira aula de tradução jurídica do CITRAT, um curso que já estava sendo solicitado há bastante tempo e que agora a gente começou, então, teve a oportunidade de fazer, né? Eu vou começar aqui. Hoje nós temos menos participantes, porque é uma aula gravada, mas vamos lá. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Marli Toja, eu sou professora doutora, na verdade, sou mestre e doutora em estudos linguísticos e literários em inglês e sou pós-doc em estudos da tradução. E sou também tradutora pública e intérprete comercial há 24 anos, né, desde o ano 2000. No último concurso aqui de tradutores públicos em São Paulo, tá bom? Então, assim, a minha bagagem na universidade foi mais com tradução literária, né? Eu tenho 2 livros publicados, o Traduzindo o Brasil, País Mestiço de Jorge Amado, que foi o que ficou mais conhecido, e que foi o trabalho de dissertação de mestrado. E depois, Miss Favela, uma personagem brasileira, onde eu já trabalho com cinema, né? Mas os dois aí trabalhando muito com identidade brasileira. E o que vocês vão estar vendo hoje é resultado principalmente disso que começou há 24 anos, eu ter me tornado uma tradutora pública através do concurso. E aí, a partir desse momento, eu comecei a realmente ter muito mais contato com a tradução jurídica. Mas confesso a vocês que eu tive que aprender muita coisa, porque eu era uma professora e eu sabia fazer provas muito bem. Eu já fazia treinamento para as pessoas que iam prestar a prova do Instituto Rio Branco, que é muito difícil. E aí eu sabia me preparar para uma prova. Eu acho que foi isso que me fez passar, porque eu acabei derrubando outras pessoas que eram muito boas em tradução, mas que talvez não tenham conseguido se organizar naquela prova. Esse curso, então, ele é dado pelo CITRAT, pelo GREAT, oferecido pelo GREAT, que é o grupo de estudos de adaptação e tradução que eu trabalho. E também houve alguns pedidos aí do pessoal da FENATIP que fosse feito também um curso. Então, esse curso não é diretamente ligado a eles, mas eu dou meu apoio a todo o trabalho da FENATIP, dos tradutores juramentados unidos, que foi toda a luta, né, que tem sido feita para manter e para preservar a profissão do tradutor público. E, então, assim, enfim, em função de todos esses pedidos, eu consegui aí jogar na minha agenda esse curso, tá bom? Por isso que vocês foram selecionados, aí na verdade, vocês foram os primeiros inscritos, né? 40 inscritos, e aí vocês conseguiram, então, fazer o curso agora com a gente. Bom, o que mais que a gente vai falar? Bom, bem-vindos, né? André, bem-vindos, Renan, bem-vindos todos ao curso, ao time. A gente tem um grupo, gente, que é muito heterogêneo, acabou ficando muito heterogêneo, isso sempre acontece, e que é formado tanto por tradutores quanto por pessoas de direito, de administração. Eu estou vendo aqui, André. André, você é de tradução ou de direito? Ou dos dois? Pode abrir o microfone e falar. Oi, eu sou de tudo um pouco. Minha formação é em economia, faço tradução de texto, muita coisa corporativa, mas também faço legendagem e atualmente atuo como intérprete. Então, também já saíram coisas do jurídico para mim. É por isso que eu estou aqui desesperadamente. Tá. E aí aquele sufoco, né? Acabei de dar um workshop no próprio, não sei se foi no Profit, ou não sei, no Profit e dei no Jota, tá? No Great. Perdendo o medo da tradução jurídica, porque existe mesmo esse grande medo da tradução, né? Que às vezes é muito uma pressão aí que existe meio que imposta, meio que... Às vezes eu acho que ela é até um pouco conveniente. Depois eu explico melhor. Renan é de quê? De que área? Oi, Maria, eu sou advogado.
Eu sou da área Ah, jurídica. que maravilha. Eu adoro quando tem advogados e tradutores juntos, porque são visões diferentes da língua, são visões diferentes do processo todo. Enquanto os tradutores eles veem a língua como um veículo para passar as informações, comunicar, os advogados têm essa questão da retórica de ser um material com que eles o material que eles usam para argumentar, para convencer, não é, dentro dos tribunais, então dentro dos processos, então é todo uma visão que é um pouco diferente aí da tradução. Esse curso é um curso que hoje eu vou falar mais, tá? Mas durante o curso todo, quem vão ser as grandes estrelas vão ser vocês, tá? Quem vai atuar vão ser vocês, porque eu acredito muito nas metodologias ativas, em botar o aluno no centro das atividades, porque é quando ele mais aprende, mais absorve, tá? Então, durante as aulas, nós vamos fazer grupos, nós vamos trabalhar, fazer atividades, tá? Vocês vão interagir, eu vou dividir a turma, e a bola vai ficar com vocês muito mais, assim, eu vou guiando apenas, tá? Então, assim, a ideia é que eu não dê o peixe para vocês, porque o peixe não vai resolver a vida. A ideia é ensiná-los a pescar, ensinar quais vão ser os instrumentos que vocês vão adquirir para conseguir cada vez mais aprender e se formar e conseguir chegar lá e trabalhar, tá? Sem ter muito medo. Então, a gente começa com baby steps, mas depois a ideia é ir deslanchando, tá bom? E então a ideia é dar mesmo instrumentos, ferramentas para vocês. E fazer com que vocês pratiquem aí. Eu vou começar com as questões mais básicas, né? Que são essas aqui, ó. O que é uma tradução jurídica? O que é uma juramentada? Tá? O que é uma coisa, o que é outra? E o que é uma tradução certificada? Ai, porque às vezes me pedem uma certified translation, né? Eu tenho que ser um tradutor, eu tenho que ser um advogado? Essa é outra briga que acontece aí, né? O pessoal adora polêmica hoje em dia, né? Na internet, então mais ainda. E, bom, eu vou explicar então primeiro uma coisa, depois a outra. A questão de ser advogado ou tradutor, gente, é meio. Não existe nenhuma legislação que diga que você tem que ser um advogado, nem mesmo para ser um tradutor público, tá? Mas é óbvio, né? E isso aconteceu comigo. Eu entrei porque eu tinha habilidade de língua, habilidade de provas, habilidade de leitura, de reconhecimento, enfim. Eu estudei, eu era autodidata, eu estudei bastante antes da prova, tá? Com coisas da internet, eu fui atrás, na hora que saiu, eu mergulhei. Não que assim, na verdade, eu fazia concursos para aprender, não para passar naquela época, e eu passei e me vi tradutora pública. E aí eu tive a consciência que eu falei de que não dava só isso, tá? E aí eu corri atrás. Eu corri atrás por um longo tempo. No começo eu não pegava coisas muito complicadas e fui crescendo. E é esse caminho que eu quero mostrar para vocês, um caminho que eu estou encurtando, na verdade, para vocês, tá? A tradução jurídica, tá? É a tradução de textos jurídicos, textos que estão ligados a casos jurídicos, judiciais, tá? Todo o processo. A gente tem até uma aqui, ó, juramentado. Vamos começar pela juramentada. A juramentada é aquela tradução que é feita por um tradutor público que passou em um concurso público. Na verdade, a tradução é pública, tá? Esse termo juramentado se tornou popular, as pessoas falam tradução juramentada, tradutor juramentado. Não, nós somos tradutores e intérpretes públicos. Esse nome até mudou, era outro. E o que a gente faz são certidões, tá? São certidões como certidões de cartório, notarial o serviço, tá? Isso vai para livro de registro. Isso, a gente tem termo de abertura, termo de encerramento, ó, tá vendo? É tradução pública conhecido como juramentado, tá? É feita pelo intérprete público. Quando a gente fazia esse concurso, agora vai ter sabe Deus quando, eles não dizem ainda pra gente, e eu acho que isso é uma questão muito
o porquê que ainda não abriram, o porquê que ainda não fizeram. Eles disseram que o concurso seria nacional agora, e não por estado. Só que fazer um concurso nacional, nessa época em que você entra na internet e tem muitas ferramentas, tem inteligência artificial, né? Como é que você faz isso, né? As pessoas hoje em dia, realmente, tradutores, não têm mais como não usar ferramentas de internet, ferramentas eletrônicas. Agora, a prova, como que você faz se você for dar acesso a isso, né? E como que você faz se você não for dar acesso a isso, pegando todos os estados ao mesmo tempo? Então, isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que eles estão ainda vendo como eles vão fazer isso. Eu acho que eles deveriam, sim, pedir ajuda dos tradutores públicos que já existem, das ATPs, né, que são as associações de tradutores, mas isso é uma outra história que eu não vou mexer nela agora, não, porque eu não quero. É uma coisa, uma batata quente aí que eu não quero ainda mexer. Mas esses textos são, então, oficiais. O que a gente ganha com esse concurso é a fé pública. Então, para isso, a gente já demonstra que a gente não está sofrendo processos, que a gente dá cartas de referência, além das provas, tá? Da prova escrita e da prova oral. E quando nos tornamos tradutores públicos, então a gente começa a produzir essas certidões, tá? Que tem ali, ó, tá vendo? Um termo de abertura, vem numa folha oficial, depois tem toda a certidão, e aí tem o termo de encerramento, etc. Tem número de caracteres, tem número de livro, tem número de tradução, página. Então, hoje isso também já pode ser feito em formato digital, antes não podia, tá? Agora já se faz por certificação digital. Essa daí é o começo de uma das minhas traduções. E ela fica assim, bonitinha. Esse aqui é o original, né? Lá atrás você tem uma tradução oficial, tradução juramentada. O que é uma certificada, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, nos outros países, eles não sabem disso tudo que aconteceu aqui, né? Aqui no Brasil, a tradução juramentada começou lá há muito tempo, justamente para que não existissem fraudes, para que isso fosse feito de uma forma certa, ter segurança jurídica. E isso é realmente muito importante, né? Porque você tem vários casos, né, importantes na história, ou vários casos de contratos internacionais, de processos internacionais que não podem ser traduzidos por qualquer um, né? Você vai colocar dar a tradução para alguém que está envolvido no processo? Não tem como, né? Tem que ser pessoas isentas, pessoas que estejam à parte, né? Não tem interesses. Então, realmente, a tradução, e os produtores públicos, ele tem essa característica, ele tem que ser fiel àquilo que está sendo fiel. A gente sabe que em tradução, na área de tradução, fidelidade é uma palavra até meio, né? Gasta, que não é mais bem vista, mas eles ainda se pensa na ideia de uma certa fidelidade com acontecimentos, com fatos, né, ali provados. Mas fora do Brasil, a história nem sempre é a mesma. E ali, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, é que eles pedem, sim, certificado, e eles não sabem muito o que é o sworn, ou tradução juramentada aqui do Brasil. Então, eles aceitam traduções certificadas, que pode ser certificada pela própria pessoa, ela pode escrever, tá? Olha, eu fiz essa tradução, ela está perfeita, ela está fiel e tal. Quem aceita isso, gente, não é todo mundo, óbvio, né? Ela pode ser certificada pelo seu empregador, né? Olha, meu funcionário fez essa tradução, ela é fiel e tal. Aí a responsabilidade passa para o empregador e vai depender muito vamos dizer, a confiança, né, que se tenha nesse empregador, ou ela pode ser certificada por órgãos mais oficiais. A ATA é um órgão ali, associação, né, de tradutores, American Translators Association, é uma entidade aí que é muito bem vista ali nos Estados Unidos, ela tem essa certificação, mas aí você tem que ser membro da ATA, depois fazer uma prova também lá. Aqui no Brasil, nenhum texto de outro, em inglês, ou em espanhol, ou de qualquer outra língua,
vale, a não ser que seja traduzido de forma oficial, tá? Para questões oficiais. A Abrates tem uma certificação, um exame de certificação aqui no Brasil, mas assim, quem aceita também, ela é obviamente muito bem vista, muito bem. Só que aí também quem aceita essa certificação é já uma coisa mais relativizada. Então, a juramentada nem sempre é jurídica, né? Porque a jurídica a gente vai ver depois que a gente vai estar falando de contratos, que é o que a gente vai fazer nesse curso, tá? A gente vai estar falando de contratos, a gente vai estar falando de procurações, de peças processuais. A juramentada nem sempre é jurídica, mas ela está dentro de um ambiente judicial, está dentro de questões judiciais. Então, por exemplo, né, eu já cheguei a ter que traduzir, isso eu já falei em outros webinários aí da vida, e-mails, em teoria, e-mails de amor, né? Já tive que traduzir textos de jornal, porque eram peças do processo, né? Nesse caso, por exemplo, em vários casos, quando você sai na rua e se você é parado no bafômetro, você não precisa, você não é obrigado a fazer, né, passar pelo bafômetro, você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Já teve juízes que disseram, não, caso de paternidade, se a pessoa não quiser fazer o exame de paternidade, aí você tem que provar que tem um relacionamento de uma outra forma. E aí isso veio parar na minha mão. Eu só fiquei sabendo que era assim, porque eu estranhei serem cartas, né, de amor, né, serem e-mails, e só me foi falado isso, que era um caso, então, de paternidade, né, e que disso dependia uma bolsa alimentícia da criança. Mas veja bem, então ali existe uma disputa, existe uma controvérsia, né? Alguém que está dizendo que existe uma paternidade, né? Como responsável, e essa pessoa dizendo está me acusando injustamente. Então, o tradutor, gente, a gente não é juiz, a gente não julga ninguém. Então, não cabe ao tradutor decidir de quem que está falando a verdade. Cabe a gente apenas traduzir da melhor forma possível, dando melhor informação possível. Então, só para a gente entender, né, um pouquinho essa complexidade, imagina que aparece uma frase assim: You know how much I care about you. I care so much about you. Eu devia ter dito isso para vocês antes de dizer a história, antes de dizer qual era a situação. Olha, como eu disse, hoje eu estou falando muito, mas é só hoje, tá? Só hoje, porque é a primeira aula introdutória. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat como vocês traduziriam essas duas frases para o português. Vocês querem? Vocês dão uma arriscada aí? You know how much I care about you. I care so much about you. Ninguém se arrisca? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou parar um pouquinho o PPT e eu vou colocar ele na inteligência artificial, tá? Só para a gente ver o que acontece. Vou chamar ele aqui, ó. Português, inglês, vamos inverter. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para ver o que ele faz. E só para a gente já ver. Olha como é que ele traduziu. Você sabe o quanto eu me importo com você, tá? Só que aí, vamos dizer, ó, as opções que ele está me dando aqui. A própria inteligência artificial está me dando isso aqui, tá? Esse programa chama DeepL, tá? Ele está me dando ali umas outras, ó, você sabe o quanto eu gosto de você. Ou você sabe o quanto eu amo você. Então, a gente já viu que ele não vai dar conta disso aqui no processo judicial, vai? E será que a gente dá? Então, a Oi, gente também não Paula. dá se não tiver a Também não dá, listinha. também não dá. Muito menos a inteligência artificial, que está totalmente fora do contexto, tá? É. A outra também, né? You know how much I care about you and the baby.
Isso aqui ainda não é transição jurídica, isso aqui é só para explicar que o que pode acontecer numa juramentada, tá? Ficou um azinho a mais aqui, tá? Você sabe o quanto eu me preocupo, importa, que ele só colocou mais o importo, né? Mas com certeza ele, ó, gosto, amo, ligo. Então, gente, já é uma questão bem complicada. Então, é só para explicar que realmente a língua, às vezes, importa muito também na tradução juramentada, não a língua, o comum, o dia a dia, né? E cabe a mim dizer que isso aqui é eu me importo, ou eu amo, ou eu gosto? Será que eu que tenho que resolver? Se eu não sei, porque normalmente a gente não sabe nada, na tradução juramentada, bem, né? E a gente não pode questionar muito. Então, aí a gente tem umas estratégias que a gente vai falando ao longo do curso. Não vou nem como falar agora, assim, mas a minha estratégia foi informar o máximo possível as diferenças. Eu podia botar um amo aqui e prejudicar o rapaz, né? E aí eu podia estar sendo acusando de uma coisa que ele não é. Eu podia dizer eu só me importo, né? E dar uma impressão de que a coisa é, né? E talvez prejudicasse a criança. Sou eu que tenho que decidir isso? Então, lembrando, não sou, a gente não é juiz, tá? Então, o que eu sempre tento fazer é dar o máximo de informação para esse juiz. Mas é só para vocês entenderem, então, um pouquinho que a juramentada cai de tudo, tá? Vem de tudo. Na jurídica, a jurídica não necessariamente vai estar num processo de litígio, no processo judicial. Às vezes, olha, que é só a perguntinha que eu tinha junto com aqueles lá, o significado está no texto ou no contexto? Quem que decide, interpreta, né? E aí eu não estou nem falando da interpretação jurídica, né? A jurídica já é mais ligada assim, a petições, procurações, nem todas vão precisar ser juramentadas. Por exemplo, um contrato de trabalho, um contrato social, muitas vezes os contratos não são já feitos de forma oficial, são contratos que vão de gaveta, são contratos que vão ficar ali, só vão, né, só vai ser solicitada uma tradução oficial daquilo caso haja uma controvérsia, haja um litígio, e isso vá se tornar, então, um processo. Mas isso aqui são as coisas que mais aparecem: petições, procurações, procuração para abertura de empresa, de empresas, representações e coisas desse tipo. Acontece bastante, contrato social, contrato de trabalho, isso aqui acontece, o termos de uso e política de privacidade, aquele confidentiality agreement, aquilo lá acontece muito antes mesmo, aquilo é antes, né, do contrato social, do estatuto social, do contrato de constituição de uma empresa, enfim. É o código de confidencialidade ali, ó, tá? E onde que trabalha, então, um tradutor jurídico? Bom, o juramentado a gente sabe, né? Hoje já se pode ter um escritório, antes não podia ter uma empresa, hoje já pode, um tipo específico de empresa, mas ainda é uma função pessoal, tá? A gente usa muito, deveria usar muitas ferramentas e tal, pode ter lá o seu escritório. Agora tem uma questão ética aí que foi por muito tempo controversa, né, de ser o próprio tradutor que assina, né, assim, sempre foi assim, deveria ser assim, o próprio tradutor faz, o próprio tradutor assina, tá? Não deveria se contratar terceiros para fazer só o seu serviço, né? Mas a gente sabe que às vezes nem sempre tem, em todas as áreas tem complicações. Mas o tradutor jurídico, ele pode trabalhar tanto como juramentário, mas ele pode trabalhar em escritórios, né, dentro das empresas, né, nos compliances, enfim, né? Existe o intérprete, gente, existe o intérprete também de juízo, né? E, assim, existem alguns que
a questão da interpretação pode ser uma interpretação também jurídica, mas tem também o intérprete que faz o trabalho comunitário, né? E aí é uma área que ainda está muito precária, na minha opinião, no Brasil, né? Porque ainda não tem uma organização muito. Mas esse pessoal aí que trabalha com a tradução comunitária, eles podem, então, estar auxiliando as pessoas. Bom, a gente, né, o tradutor público também, as pessoas que viajam, que mudam, que se casam, que se divorciam. Então, o que a gente faz é que nós estamos sempre lidando com a vida das pessoas. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Apesar de ser, nós estamos falando de contratos, nós estamos falando de certidões, nós estamos lidando com a vida das pessoas. Então, e das empresas, né? Então, é uma profissão de muita responsabilidade. Por isso mesmo, nós devemos nos valorizar. Mais um motivo para nós nos valorizarmos, tá bom? E aí, o que é preciso conhecer? Obviamente, as duas línguas, né? E, de preferência, o sistema jurídico das duas línguas, tá bom? Ah, então, como é que eu faço, né? Porque é fácil você fazer um curso de inglês, curso de, né, inglês, francês, espanhol, e aí eu tenho que aprender a legislação dos dois países? Lógico que não, né? Mas a gente corre atrás, não é nada impossível. Eu não gosto muito que as pessoas falem, ai, nossa, né? É tão difícil. Porque, assim, tudo é difícil, né? Se você não for atrás, não é verdade? Agora, é óbvio que não dá para você achar que dá para que é tudo simples, que é tudo fácil. Eu não acredito que a tradução jurídica seja algo que você pode jogar, né, hoje na inteligência artificial, de maneira alguma. Tá? Você vai ter sempre que fazer, você vai fazer tá, hoje em dia, né, a moda é o pós-editing, a pós-edição, que você joga lá na inteligência, ela faz, depois eu só vou corrigir, mas essa correção tem que ser muito bem feita, até porque a gente já viu que, né, o que a inteligência artificial faz? Por que ele me deu várias respostas? Ele foi na rede, e ele foi achar as opções, foi fazer testes, foi fazer. E aí ele me deu opções. Tudo bem, as pessoas em si já são idiosincráticas, já são diferentes, já têm diferentes backgrounds, diferentes culturas. Então, elas já têm escolhas diferentes para suas palavras, para suas expressões. Imagina, né, isso jogado para o mundo inteiro, o quanto que vai vir de coisa que não é o certo para aquele contexto, né? Por mais testes que eles façam, eles mesmos. No Coursera tem um curso, né, Machine Translation, eu fiz, né, peguei lá o certificado. E eles mostram justamente isso, eles acabam batendo ali no final, na própria, no ser humano e na própria diferença humana. Ele fala, mas o próprio ser humano chega aí, ele não sabe, tem mais de uma forma de traduzir, depende da visão. Então, assim, a coisa não é tão simples. Contratos errados, processos traduzidos de forma errada, é muito complicado, tá? Então, o que acontece com o próprio tradutor público, né? O tradutor público, ele é responsável por aquilo que ele traduz. Se eu traduzir uma coisa errada, eu sou responsável perante a lei. Então, é uma coisa séria. Mas, a sociedade precisa muito, muito dos bons tradutores nessa área, tá? Por isso o curso, por isso essa iniciativa. Pessoal, vou contar rapidinho para vocês uns casos da história onde os tradutores nem são tão jurídicos, mas são casos que envolveram questões aí mais políticas, mas onde aqui foi o caso do intérprete. Vocês conhecem a história do Mokatsu? Alguém já ouviu falar? Não. Não? Então, 1945, final da Segunda Guerra, né? Ó, dá uma lidinha aí nesse slide, vê se vocês conseguem entender o que aconteceu. Deu para entender? Eu vou ler de novo, ó. Caramba! O que aconteceu aí, ideia? Nada, só bombas atômicas por conta de má interpretação, né? É o que Ou de eles equívoco, dizem, né? né? Eu acho assim, é óbvio que isso daí era porque estava ali já numa situação para explodir mesmo, né? Mas o que eles estão falando aqui? Na interpretação de qual palavra?
Quem foi que falou o quê? Ó, eles, no O final... primeiro-ministro disse Mokatsu com a intenção de dizer que ele estava pensando. Só que Isso, existe traduções. Diz ele, né, que foi isso. Diz ele. Porque eles foram lá dizer para ele que eles tinham que o Japão tinha que se decidir, e aí ele, né, tinha, né, que tomar, enfim. Eles foram dar um ultimato para o Japão. E aí o primeiro-ministro falou Mokatsu, né? Diz ele que era falando, querendo dizer pensar, estou pensando, vamos, né? E acho que ele ia levar, dizendo que ele ia levar esse ultimato para o Japão. E eles, o intérprete, já, como era polissêmica, tinha mais de um significado, ele traduziu como reject, né? E não reject, ignore, não quero nem saber. E aí eles ficaram, né? Teve todo um desentendimento e o resultado foi Hiroshima e Nagasaki. Complicado, né? Mas aí eu também já fico assim, eu entendo, porque assim, talvez o intérprete devesse ter falado que existia polissemia, mas naquele contexto ele entendeu aquilo e ficou essa confusão. Esse aqui esse aqui é um caso até chato, porque agora tudo isso está acontecendo, né? Olha ali o que foi, né, a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? O parágrafo operacional, né, afirma que o cumprimento da carta, né, of Charter Principles, que requeria o estabelecimento da paz, né, no Oriente Médio, incluiria a aplicação dos dois princípios. Problema ali nas Nações Unidas, quem que criou as Nações Unidas? Quem sabe? Ninguém sabe a história, hein? Foram os países que ganharam, né, a Segunda Guerra. E aí, bom, o conselho ali se uniu e eles fizeram, então, né, deram, então, essa ordem, que deveria existir withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict e termination of our claims, blá, 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 blá. Essa frase aqui, no francês, porque ali eles, nas Nações Unidas, eles fazem isso em várias línguas, né? Saiu assim, ó, Retrait de force armée. Não sei se vocês entendem, alguém sabe francês aí? Retrait de force armée israélienne. Eu não sei muito bem, tá? Israélienne de territoire occupé lors do récent conflit. Não sei se eu estou lendo direito em francês, tá, gente? Alguém sabe francês aí? Eu. Então, tem diferença, Ellen, de um de outro? Não, não muito, não. Então, só que aí eles vieram dizer que tinha, e, bom, eu não sei por quê, mas de qualquer jeito acho que Israel não retirou de todos, retirou de alguns, e aí eles disseram que tinha uma diferença entre tirar, um foi usado this, né, e o outro não, aqui não está from the territories occupied in the recent conflict, aqui está escrito from territories occupied in recent conflict, tá? Então, uma coisa é você tirar de territórios e outra dos territórios, porque aí teria que ser todos. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa confusão, é isso que mais ou menos que eles estão explicando aqui. Foi controvérsia aí, dizendo que as versões eram diferentes. Isso eu estou dizendo só para a gente ver assim como realmente a gente tem que ter uma certa precisão. Não é para vocês ficarem apavorados, não, tá? Mas é só para a gente ver que a gente tem que levar assim bem a sério aí a coisa. Esse aqui é um caso interessante que aconteceu nos Estados Unidos, em Portland, tá? Eles estavam ali, existia uma legislação sobre pagamento de horas extras, tá? E a lei falava assim, ó, the state law declared that overtime não era devido para trabalhadores envolvidos em, a hora extra não era devido para trabalhadores envolvidos em canning,
processing, preserving, freezing, drying, marketing, storing, packing for shipment or distribution. E aí, desses produtos, de agricultural produce, meat and fish products and perishable fruits. O que aconteceu? Eles entraram, ó, os main drivers, tá? Os motoristas, ganharam 5 milhões de dólares em cima disso daqui. E a questão disso aqui é uma vírgula. Ou seja, eles não estavam sendo pagos hora extra, tá? Porque estava sendo interpretado que ela não precisava pagar para quem fizesse, enlatasse, fizesse o processamento, a questão da preservação, congelamento, secagem, marketing, armazenamento, embalagem para envio ou distribuição. Então, estava sendo interpretado que era embalagem para envio ou embalagem para distribuição, né? Na verdade, sim, ou embalagem para envio ou para quem distribuía, desculpa. Estava sendo interpretado que não era para pagar nem para quem fazia a embalagem para envio e nem para quem distribuía. E eles entraram com o processo dizendo que não. Aqui está escrito que não precisa pagar para quem faz embalagem para envio ou embalagem para distribuição. Entenderam? Que teria que ter uma vírgula aqui, para que quisesse dizer que não tinha que pagar para eles. E aí eles ganharam esse processo. Então, uma vírgula, essa vírgula ficou famosa. Isso não quer dizer, gente, que a gente não vai fazer tradução. A gente precisa muito fazer a tradução jurídica. Ela precisa ser bem feita. E esses desafios são muito importantes, né? De novo, é uma área que é muito importante, tem que ser valorizada. E por isso mesmo a gente tem que ir atrás, né, dessa formação. Aí, o que é realmente que mais nos confunde? Nem é isso tudo aí. O que mais confunde na tradução jurídica, para vocês, o que é que assusta? Quem falou para mim que ficou apavorada e que tinha que fazer a DEA? Eu. Por quê? O que apavorou? Então, na verdade, o meu pavor veio das minhas primeiras traduções, porque você sabe que a gente, quando a gente não é tradutora, a gente acha que a gente é. Depois é que a gente se torna tradutora e descobre que não é, né? Não, você descobre que você é assim, só que é dura a coisa, né? Que é Mas muito mais difícil. mas é Mas desafio, né? Eu acho que o desafio é bom. Minha primeira tradução foi jurídica e eu achei que fosse ser assim, eu sento lá, procuro no dicionário e vou fazer. E aí eu tinha uma semana para entregar e nos últimos 3 dias desse prazo eu descobri que eu tinha que ir lá na faculdade de Direito, porque isso foi em 2004, me debruçar sobre dicionários, glossários e tudo mais para descobrir Né? o que eu tinha que escrever. Não basta, né? Não basta só o dicionário, né? Não basta, e também não basta a legislação. Olha, cara, só que você falou de dicionário, esse cara, não, esse aqui é o Migalhas, mas quem falou isso aqui, ó, foi o Marcílio Moreira de Castro, que é o criador de um dos maiores dicionários de tradução jurídica que se usa hoje, tá? Que é o dicionário do Marcílio, que está disponível online. E olha só, ele mesmo fala, gente, o problema muito é o juridiquês. A gente vai ver o que é o juridiquês, né? Que é essa palavreado rebuscado que existe no direito, né? E ele fala, não se intimide diante do juridiquês. Muitas vezes uma frase empolada pode ser traduzida de forma simples. Por exemplo, ele recebeu um e-mail de uma tradutora, né? E que falava assim, onde o texto que ela tinha que traduzir era o autor se enquadra na hipótese legal de miserabilidade, né? Às vezes no inglês é muito mais simples mesmo. Aqui no Brasil ainda se usa mais esse rebuscamento até do que nos Estados Unidos ou outros países do mundo anglo-saxão. A melhor tradução para isso, ele falou the plaintiff, que seria o autor, tá? O requerente, is legally poor, ele é pobre juridicamente falando, tá? Então, às vezes a gente fica, miserabilidade, como que eu vou falar isso, tal? Essa já é uma questão da tradução jurídica. Ela é funcional no sentido que o que interessa é que o sentido, o valor jurídico, o valor legal daquilo
seja correspondente, né? A função jurídica seja correspondente, tá? Isso aqui eu tirei do Migalhas, tá? Que é uma plataforma também, uma coluna que tem colunas bem bacanas para a gente entender um pouco desse mundo jurídico. Então, assim, é isso que eu digo, a gente não tem que se intimidar, a gente tem que ir atrás do conhecimento. E quanto mais a gente vai atrás, mais fácil fica, né? É como academia, ginástica, né? Você faz na primeira vez, você morre, na segunda você tá bem, né? Você vai indo, você vai ficando, vai melhorando, né? Então, o juridiquês é isso, tá? Ó, essa é a coluna do Migalhas, depois quem quiser entrar no site, tá? E procura ali, que tem muita coisa ali do mundo jurídico, mas eles têm também explicações sobre os termos. E ele fala, olha, é uma coisa que ninguém aguenta mais. Na verdade, é mais ou menos assim. Tem gente que gosta, tem muita gente que gosta. É aquilo que eu falei, né? No mundo jurídico, aí o Renan pode até dizer para a gente se isso está mudando no Brasil ou não, mas eu conheci muita gente que vê essa questão do uso da língua como uma expressão de conhecimento, uma expressão de poder até, uma expressão que ele muitas vezes tem que passar isso no tribunal para ganhar confiabilidade. E aí tem gente que gosta de usar isso também, mas tem gente que odeia, empresas às vezes odeiam que venha um contrato cheio de juridiquês, né? E nos Estados Unidos, às vezes, tem até campanha já mesmo oficial, forte contra isso. Tá? Então, ele dá esse aqui é sempre o exemplo que eles dão. Vossa Excelência, data máxima vênia, não adentrou as entranhas meritórias, doutrinárias e jurisprudenciais acopladas na inicial, que caracterizam ialinamente o dano sofrido. Isso aqui realmente é um... Mas, assim, na verdade, acho que o que ele está querendo dizer aí é que o juiz não viu, né, as doutrinas, né, meritórias aí, e jurisprudenciais que estavam ligadas à petição inicial. Inicial é a petição inicial, tá? Aquilo que você entra quando você começa o processo. E que caracterizavam o dano do requerente ali, da pessoa do autor, né, de uma ação. Então, aí também falando do juridiquês, o Jus Brasil é um outro site, uma outra plataforma que às vezes explica as coisas para a gente, tá? No inglês se chama Legalize, tá? E isso aparece muito, ó, isso aqui parece muito em contrato. In witness whereof the parties hereunto have set their hands to this present as a deed on the day and month and year herein before mentioned. Isso aqui quer dizer que as partes assinaram aquele contrato, tá? Então, realmente, isso é o que assusta no começo. E por que, né, ó, é uma linguagem usada, tá vendo? Dentro do meio jurídico, muitas vezes é excessiva, às vezes não, às vezes é o jargão técnico, às vezes você tem que usar uma coisa mais técnica, porque está especificando uma determinada situação que não tem outra palavra para explicar, tá bom? Por que que é assim, né? Tem a questão técnica, tá, gente? Tem a questão da especificidade. Mas tem outras questões, né? Uma delas é que diferentes sistemas jurídicos, diferentes legislações, a língua está ligada à história, a lei está ligada à língua, está ligada à história, né? Então, aqui no Brasil, ó, o Brasil qual os sistemas jurídicos aqui, ó, vermelhinho, civil law, jurídico common law, o azul common law, conceito ordinário, muçulmano, sistemas mistos, isso aqui também está migalhas, tá? Qual que é o do Brasil? Agora a gente precisa do advogado, mas é common law? Ó o vermelhinho aqui. Não, o nosso é o civil law, Ah, tá? tá. Nosso é civil Desculpa. law. E o azul é common law. Então, o do mundo anglo-saxão é o azul, tá? E aí, esse aqui, ó, do sistema muçulmano, tá? Que é aquele, né, mais ligado à religião mesmo, tá? Esse daqui é um pedacinho do mundo, isso aqui é outra coisa, isso aqui é só realmente aquilo que são os costumes, mas não tem código escrito, nada, só
né? Oi, desculpa, gente, aqui. Enfim, e aí tem uns sistemas que já são mistos. Na verdade, o nosso sistema, às vezes, estão se misturando também, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, por que eu disse para vocês que depende da história, né? A nossa legislação, o nosso sistema, ele é oriundo do sistema anglo-saxão, tá? Desculpa, do sistema romano-germânico. Então, nossas leis, elas são mais normativas, elas estão escritas. Por isso que a gente chama que é o Código Civil, né? Elas, imagina assim, as tábuas da lei, elas já vieram escritas. Essas são as leis, têm que ser cumpridas e tal. E aí já vai seguindo toda aquela questão dos povos romanos, tá? Da lei romana sendo criada, as leis foram criadas e redigidas num código. No mundo anglo-saxão, até teve, né, uma influência dos romanos, tá? Mas, olha ali, ó, a história da língua inglesa, tá? Teve uma influência dos romanos, mas existiram outras invasões que criaram aí um outro sistema jurídico, tá? Principalmente, a mais importante foi essa aqui dos normandos, tá? Mas eles tiveram invasões, ó, eles já existiam os povos celtas lá no comecinho, aí teve invasão romana, depois invasão dos anglo-saxões, depois dos vikings, depois dos normandos, e aí começa aqui o resto da história da língua, mas só para a gente ver os povos, então, que invadiram, que fizeram essa composição. Quem que é... Nossa, já passou nosso horário, né? Vou ir mais rapidinho, tá? Só para vocês verem, quem que é celta aqui? Fala rapidinho aí para mim. Esses aqui são o quê? Os primeiros. Diferentes, né? Celta, tá? São todos eles. Celta, anglo-saxão, os vikings, romanos e aqui os franceses. E os franceses deixaram, então, que eles seguissem quando os franceses invadem, os normandos invadem, eles deixam que a população tenha ali as suas normas e depois eles começam a é, criar leis que fossem gerais para todos, mas eles deixam que as tribos ali tenham as suas regras e criam as leis gerais. Mas depois isso vai se modificando, eles começam a mandar já chanceleres, o rei não dá conta, tem toda uma história que é bem legal, dá para ver até, depois eu dou um linkzinho ali para vocês do curso do Coursera, tem alguns vídeos, tá, disponíveis, e aqui esses 2 textos, para quem quiser ler, fala dessa história da criação, então, da Common Law. O que acontece? O rei não podia decidir tudo, então ele manda um chanceler, um juiz, que vai lá, ouve o caso, e aquele caso é discutido e resolvido. E aí, desse caso, se forma um precedente. Eles vão lá e escrevem o caso. Então, não é que na Common Law não tem lei escrita, tem. Só que é o caso que está lá escrito, qual foi aquilo, como foi resolvido. Um próximo caso igual àquele vai ser resolvido em cima do que foi resolvido desse precedente, né? Principalmente se a hierarquia dos tribunais for mais baixa e tal. E isso vai crescendo, 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 e vai formando a Common Law. Depois vai entrar mais coisa, a gente vai ver isso, tá? Opa, esse slide aqui tinha que ter aparecido até antes. Mas é daí, então, que vem essas diferenças, tá? De um sistema do outro. A gente tem processos e eles têm casos. Por isso que a gente vê o caso de tal pessoa contra tal pessoa. E aqui a gente tem um processo, tá? Esse aqui é só para exemplificar a luta fora do Brasil aí contra o juridiquês, né? Que o Obama criou até um ato, né? Um Plain Writing Act aí, que todas as pessoas teriam, né? Que todos os comunicados, todas as leis criadas pelo governo teriam que ser produzidos em uma linguagem mais universal, tá bom? E aí os outros advogados ali também lutando contra isso.
Bom, sabendo que acontece, né? A lei, ela vem assim com esse palavreado também, porque muita coisa é arcaica, muita coisa é antiga, que foi escrita há muito tempo atrás, vai se renovando, vai mudando, mas fica ali. E tem a questão do uso da retórica. Mas eu sou tradutora, eu recebi um texto, ele está cheio de juridiquês. Eu não escolho, né? Porque ele está lá, tá? Bom, o inglês, o juridiquês aparece para a gente, ele está ali. O que que eu faço? Eu traduzo com juridiquês, eu traduzo com uma linguagem mais plana, mais universal, né? Na verdade, sim, depende, né? Quem que é o seu público? O seu público exige isso? Você vai, tá com um juridiquês, você vai traduzir isso para um juiz que realmente acha que tem que ser assim? Você tem que sempre conhecer o seu público para tudo, né, gente? Para toda a comunicação também do seu trabalho, tá? Ou eu posso traduzir uma coisa mais universal, mas usando o jargão técnico necessário, né? Sempre usando os termos corretos, né, do jargão jurídico. Isso aí é uma coisa que a gente tem que saber, tá? Então, só para vocês começarem a aprender, para vocês começarem a ter algum contato, tem algumas leituras que vocês podem começar a dar uma olhada, tá? Esse livro, Judiciário ao Alcance de Todos, ele é muito bom para dar uma... Sim, para quem não conhece muito o sistema judiciário, ele é pequenininho, ele está online, facinho de ler, e é bem interessante para a gente ter algumas ideias, tá? Sobre como é o nosso sistema jurídico. O nosso Código de Processo Civil, o nosso Código Processual Civil está online já bilíngue. Então, ela é uma baita fonte de pesquisa, tá? E tem vários outros livros que eu deixo aqui no PPT. Esse PPT vocês vão receber, eu já mandei até no grupo, tá? Com indicações de leituras. Esse aqui é interessante, tá? É como explicar o nosso Código Civil em inglês, tá? Então, é bem interessante, também serve como uma ótima leitura, tá? Para fazer, sim, para a gente que quer aprender para poder fazer tradução. Esse livro é da Luciana Carvalho, que é professora da USP agora, mas que antes ela trabalhava apenas com direito e fazia essa parte de tradução, tinha um blog, dentro do Migalhas ela tinha o Migaló, tá? Que é uma coluna que fala só de tradução de inglês, e aí transformou num livro, esse livro também tem online, tá? Para quem quer entrar no Academia, eu acho que você consegue o livro dela online. Vocês conhecem esse Academia, essa plataforma? Conheço, eu conheço. Isso. E esse livro aqui, ele vai ser um livro que a gente vai utilizar muito quando a gente for fazer aula de contratos, tá bom? Eu acho bem interessante para quem trabalha com contratos. Deixa eu fechar aqui, para não ter barulho. Tá, aqui alguns outros recursos que eu deixo para vocês verem. O dicionário melhor que a gente tem ainda aqui mais utilizado é o Marcílio, português e inglês. E a gente tem o Black Law, que é o dicionário mais utilizado fora do Brasil. Fora do Brasil, ele é tão importante que tem gente que vai aprender direito usando o Black Law, tá? Então, e tem aqui os dois, né, o Black Law, que dá para você entrar por esse site aqui, tá bom? Bom, gente, mais ou menos, fora isso, gente, o que vai ter, eu não quero passar muito, que a gente já passou de 1 hora, tá? Mas eu queria fazer só esse texto aqui para vocês, porque, assim, o que mais acontece é de existir existirem palavras que parecem que são alguma coisa e não são. Os nossos cognatos enganosos, tá? Os termos enganosos. Por exemplo, né, audience, né? É público, plateia, não é audiência pública. Como que eu digo audiência pública em inglês? Né? Uma audiência judicial. É hearing, tá? É hearing, tá? Porque vem de ouvir, né? De ouvir as pessoas. Estou colocando aqui no chat, tá? Ok?
Então, existem outras palavras que também são cognatos enganosos. Eu acho que eu não vou... Na aula eu leria normalmente isso daqui, mas eu vou deixar para vocês lerem em casa e dar uma olhada em tudo que são palavras que não parecem que são uma coisa, são outra. Esses aqui não são jurídicos ainda, tá? Mas, ó, eu vou dar só um exemplo. In the morning, I attended a meeting. Attended não é atendi, né? Eu participei, tá? The discussion was very comprehensive. Não é compreensível, é abrangente. Então, a gente tem, no próprio inglês, a gente tem muitos desses falsos amigos, né? Eventually, que é finalmente, afinal, né? E aqui tem vários, então vou deixar para vocês olharem, tá? Aqui tem um que já é do... Em algum lugar aqui tem tax legislation, tá? Who is an expert in tax legislation? Tax não é taxa, é impostos, né? Então, a gente está falando da legislação tributária. Isso vai acontecer bastante, tanto no financeiro quanto no jurídico, tá? E aí, no jurídico, a gente vai ter coisas desse tipo, ó. In consideration of the foregoing, a gente tem... Espera um pouquinho. Só que aí a gente tem o consideration usado de uma outra forma, tá? Então, ó, eu tenho o preço de compra e as further consideration for the purchase price, the seller and the owner agree to abide by the non-competition confidentiality obligations. O que ele está dizendo aqui é como contraprestação adicional ao preço, quer dizer, o cara vai pagar aquele preço e ele vai fazer alguma coisa a mais, vai ter uma outra contrapartida. Eles vão obedecer o acordo de confidencialidade. Eu não vou passar mais muito daqui, mas a gente vai continuar o nosso curso, sempre lembrando que o melhor jeito de aprender é em grupo, tá, gente? Então, a vida é melhor com um time, e a gente vai, então, agora, nós vamos nos juntar ao restante do time para poder continuar aprendendo na próxima terça-feira. Tá bom? Gente, obrigada pela presença hoje aqui, tá? Eu vou cortar a gravação. E aí nós nos vemos, então, na próxima aula. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Marli. Tchau, Boa tarde. tchau. Obrigado. Obrigada.